A banda desenhada tem ganho cada vez mais espaço, seja no cinema, seja na televisão, seja nos jogos de vídeo, porque com esta capacidade de contar histórias de modo visual, este mundo dos quadradinhos continua a entreter e a cativar pessoas de todo o lugar. Para falar mais sobre este universo cheio de narrativas complexas, que pode falar de aventuras, de super-heróis ou até mesmo de temas sociais, eu vou conversar com o ilustrador e animador Isaac Areias. E eu sou Ana Margarida e começa agora mais um Entre Linhas. Isaac, este mundo da narrativa em quadrados, se nós repararmos bem, estão sempre cheios de imagens acompanhadas de textos também, mas também de onomatopeias para nos dar uma sensação de som ou de algo que está a acontecer naquela imagem. E talvez isso seja um mundo que poucos entendam e por isso se calhar é que poucos também acompanham. Mas a pergunta é, qual é que é o fascínio que existe para ler ou para colecionar banda desenhada? Olha, o que eu gosto, assim, porque eu acho interessante, porque é difícil falar, que eu acho que cada um vai ter seu próprio gosto, né? E eu acho que essa que é a beleza do quadrinho, ela consegue atrair muitos tipos de pessoas diferentes. Então, se você gosta de uma história profunda, tem quadrinhos muito profundos. Se você gosta de uma história ali só para se divertir, tem quadrinhos só para se divertir. Se você gosta de desenho, tem desenho. Se você gosta de leitura, tem leitura. E eu acho que isso atrai todo tipo de gente, né? E para mim, o que me atrai é que eu amo desenho. Então, tendo desenho, tendo uma ilustração legal, bonita, algo que chama atenção, atiça a minha curiosidade e a minha criatividade. Quando eu leio uma coisa e eu vejo a ilustração dela nítida na minha frente, parece que a minha imaginação dá um salto. Então, para mim, o quadrinho me leva para um outro mundo que, às vezes, a minha imaginação levaria também, mas sem me atiçar, né? Como um quadrinho atiçaria. Muito bem. E quais são os critérios numa banda desenhada para adultos? Porque existe uma diferença entre esses dois públicos, se nós tivermos banda desenhada para crianças ou para adultos, mas no caso aqui para adultos, quais são os critérios que devem existir para continuar a interessá-los neste tipo de narrativa? Porque não é muito usual adultos continuarem a ler banda desenhada. Assim, o que eu acho é tudo uma questão de roteiro, sabe? Uhum. Roteiro e... Porque eu poderia até citar as ilustrações também, porque a gente sabe que existe um tipo de ilustração mais adulta, né? Geralmente a gente usa cores mais sóbrias, um traço assim que vai chamar mais a atenção do adulto do que o traço infantil. Mas hoje em dia eu também vejo que tem muitos adultos que também se interessam por traços mais infantilizados, porque acho que isso já não é uma separação tão grande como era antigamente, né? Mas o que eu sinto assim é o roteiro, geralmente o roteiro infantil. Ele tem muitas explicações, ele é bem didático, né? E o roteiro, geralmente para um quadrinho mais adulto, ele é um pouco mais profundo, entra muito na caracterização do personagem. A gente consegue meio que entender tudo o que está passando ali na mente dele. Já é uma coisa assim mais voltada mesmo para o que um adulto pensa, né? O que um adulto vive no dia a dia. Então, geralmente, os quadrinhos adultos trazem questões do dia a dia de um adulto, que é completamente diferente do dia a dia da Diferente, criança. claro, isso sem dúvida. E acha que muitos desconsideram que a banda desenhada tenha valor ou mereça ser lida pelo facto de não ser um livro técnico? Porque normalmente há sempre esse preconceito que é só boneco. É só boneco que está ali desenhado. Normalmente há adultos que ainda pensam nisso. De certa forma acredita que ainda há pessoas que desconsideram por não ser um livro técnico. Ainda tem. Ainda tem Ainda tem. preconceituoso. Poxa, ainda tem. É uma tristeza, porque eu acho que você perde com isso, né? A pessoa que tem preconceito com leitura de quadrinho acaba perdendo, porque, como eu falei, hoje a gente tem quadrinho. É porque geralmente a gente associa quadrinho com o que está em alta, né? A gente só associa com super-herói. Uhum.
ou super-herói, ou então quando é infantil associa com... Aqui no Brasil tem a Turma da Mônica, né? Mas tem, aí fora o Mickey, tem vários outros personagens assim, a gente só associa com o que está em alta. Mas hoje em dia a gente tem muitos quadrinistas diferentes, independentes, fazem histórias assim surreais Uhum. e eu acho que a gente perde se a gente tiver preconceito, porque a gente deixa de conhecer vários ilustradores, vários artistas, autores que estão ali fazendo um trabalho tão diferente, e bonito, que poderia levar a gente para um outro ponto, assim, e a gente não deu chance, sabe? Mas Uhum. existe esse conflito ainda. Tem gente que acha que é coisa de criança, mas eu acho que é porque a pessoa não leu os quadrinhos certos. Porque com certeza tem ali um que vai chamar a atenção dela. Sem dúvida. E ainda dentro desta questão de não ser um livro técnico, haver adultos que têm preconceito com isso, será que, lá está, aquilo que o Isaac estava a dizer, perde-se um pouco a oportunidade porque a banda desenhada sim também pode tratar, ainda que de forma simples, mas um pouco mais direta, determinados temas que são importantes, ou também tratar conceitos que são importantes. Não é por estar enquadradinho que deixa de ter o seu valor. Acredita que isso também pode acontecer? Com certeza, exatamente. Esse é o meu ponto. Porque é simplesmente uma história que foi desenhada e pensada para ser ilustrada, né? Então, Uhum, eu acho que ela ser ilustrada não tira o valor dela, muito pelo contrário. Agrega valor porque, assim, tem muita gente que é muito criativa, que consegue ler um livro e ver todo aquele cenário, né? Mas às vezes tem gente que não. Olhando uhum. ali o quadrinho, né? Consegue ser levado para um outro momento. Eu estava vendo um dia desses um quadrinho de Machado de Assis. É, é um autor bem famoso aqui do Brasil e eu acho que do mundo Já li, todo. inclusive, mas nunca em banda desenhada. Aí, viu? Cara, eu achei tão interessante ele ser trazerem, né, um quadrinho dele, porque já é uma época tão diferente da nossa vida e Uhum. lá tinham todos os traços de época, né? E às vezes, sei lá, não fizeram ainda um filme, mas tem um quadrinho que nos leva para aquela época, faz a gente ver como era a vida daquele momento, né? E eu acho isso tão interessante. E os quadrinhos têm esse poder também, né? Tem um outro quadrinho bem interessante sobre o nazismo, se chama Maus. Eu não sei quando Uhum. tiveram oportunidade de ler, mas ele Uhum. também foi um quadrinho super premiado e ele é super interessante. Assim, ele trata os judeus como se fossem ratos e os nazistas como se fossem gatos. Então é uma coisa assim bem muito interessante, gente. É Vai interessante correndo. estar a falar sobre isso porque isso é famosíssimo aqui em Portugal. Aí, viu? Inclusive eu conheci através de uma amiga, ela estava-me a mostrar toda a prateleira dela de livros e entretanto eu vi, não sabia que tinhas aqui banda desenhada e que te interessavas por isso e ela teve-me a explicar e realmente foi interessante ver aqueles ratos adultos em posição de gente vestidos com as roupas dos nazis e tudo mais, E mas você vê. Ah, pode falar, não, não, desculpa. sim, pode continuar, pode continuar. Não, eu lembrei da pergunta que você fez sobre o estilo, né, de ser adulto, e você vê que é um estilo completamente diferente. Ali, Uhum, mesmo sendo um rato, né, é, exato. a gente levaria para um negócio infantil, mas não. Ele chama atenção do adulto porque o traço é completamente adultizado, né? Exatamente, e sem dúvida alguma eu sabia exatamente o que é que estavam ali a tratar e até conseguia já identificar os personagens, ainda que os traços dos ratos parecessem todos iguais, mas a verdade é Uhum. que mesmo assim há diferença. E já agora, para terminar, pelo menos um top 3 de banda desenhada que todo adulto deveria acompanhar. Vou colocar o mouse nesse top Uhum, 3. Eu li um muito bom também, aproveitando o gancho pra gente, como cristãos. Eu li um que é dos X-Men, Deus Ama, o Homem Mata, que ele fala muito sobre o preconceito e ali naquela história especificamente ele trata do preconceito religioso contra os X-Men, que são pessoas ali que representam minorias. Então eu achei uhum. bem interessante a visão que eles trouxeram sobre isso. E a história é muito legal assim de acompanhar. É super-herói, gente. Não tem como não gostar. Nós estamos na era do super-herói.
E o outro, vou trazer um nacional nosso, que é o Turma da Mônica Laços, porque para mim foi assim a história mais fofa que eu já li na minha vida. Não sei se você já teve essa oportunidade de ler, Ainda não, mas ainda não. olha, Turma da Mônica Laços, depois lançaram um filme, né? Mas para mim é assim, daqueles mais famosões, né? O que mais falou comigo nesses dias foi o Turma da Mônica Laços. Muito, muito legal. E ele é diferente do normal, do comum, né? Eles foi o que começou uma onda de remakes da Turma da Mônica, só que para adultos lerem, né? Ele é Ah, feito para calma adultos. lá. Calma lá, que agora eu entendi. Eu estava a associar a outro nome, mas agora eu entendi. A Turma da Mônica eu li quando era criança, sim, ainda tenho coleção. Minha mãe Aham. comprava para mim todos os sábados. Calma, calma, que agora eu lembrei. Acho que acordei para a vida agora. Meu Deus, mas agora já existe para adulto. Pois é. Assim, Turma da Agora Mônica vou Laços atrás. não é para adultos, no Ok. sentido de uma história adulta. É uma história Uhum, infantil, só que o uhum. traço é diferente. Então, um adulto consegue apreciar, porque, assim, não que você não consiga apreciar a Turma da Mônica. Qualquer um consegue apreciar a Turma da Mônica, né? Exato. Mas ele é uma história fechada, é uma narrativa fechada. Tem bastante drama, bastante comédia. Cara, eu voltei, assim, pra minha infância de um jeito Uhum. que outro quadrinho ainda não tinha conseguido fazer. Turma da Mônica Laços conseguiu. Parecia que eu tava ali naquela história, parecia que eles eram meus amigos de infância da escola. É muito legal, muito legal. E todos os quadrinhos da Turma da Mônica, as graphic novels, né, que eles estão lançando com histórias fechadas, eles sempre convidam um artista diferente para fazer Uhum. e todas elas falam com a gente, porque primeiro nostalgia, né? Uhum. Sim, porque é A um gente clássico. Meu é, Deus, como é que eu me pude esquecer do Cebolinha, do Cascão, da Magali, as melancias? Meu Deus, como é que eu me esqueci disso? Agora fui levada lá para trás. cara, é um clássico, não tem como a gente esquecer, né? Mas É, sem Mas dúvida aí alguma. os graphic novels parece que deram um fôlego novo assim para a série, então é muito legal. E assim, eu sei que a gente tá no top 3, mas eu queria Uhum, indicar artistas independentes também. É aqui do Brasil, né? uhum, Mas tem um que se chama Alienaldo, que foi o último que eu comprei, e Bálsamos, que é de uma artista brasileira e cristã também, que é quadrinista, que eu conheço, Carol, maravilhosa. O Alienaldo, ele é do Gabriel Infante, já trabalhei com ele uma vez em um estúdio de animação. E assim, é uma história muito legal também, sobre um alien e fala sobre término de relacionamento. Então é divertida, assim, tem aquele toque de comédia e humor de término. É meio dramático, assim. Mas é muito legal, foi o último quadrinho que eu comprei. E tem o Bálsamos da Carol, que eu acho, inclusive, que está no último mês de apoio no Catarse. E foi o último que eu apoiei. E aí o da Carol é Bálsamos e fala sobre aquele tempo no meio da Bíblia, entre uhum. um testamento e outro. E aí eu achei isso super interessante, mas a história eu ainda não consegui ler porque tá no apoio. Eu li assim trechos, né, que ela foi lançando, foi soltando, e eu achei isso super interessante, cara. Ela tá Uhum. para lançar agora no final do mês, e eu já tô doido para ler. E o traço é bem parecido com Conan, o Bárbaro, então acho que Sim. os adultos nostálgicos também vão gostar. E você identificar também, eu creio que sim. Bom, eu disse que seria já das últimas perguntas, mas eu não posso deixar de fazer esta. Ok, nós dentro do mundo dos quadradinhos nós temos super-heróis, mas depois também há outro estilo muito conhecido, que Uhum. em Portugal nós chamamos de manga, vocês aí é mangá. Uhum. Será que existe a possibilidade, ou já começam a existir alguns desenhistas que já estão a adotar esse estilo asiático ou não? Nós ainda ficamos com a nossa parte aqui do Ocidente. Como é que está a correr esse mundo de banda desenhada no que diz respeito a isso? Porque dá a sensação que o mangá vai dominar o mundo. Olha, eu já tive mais essa sensação.
de que o mangá ia dominar o mundo. Assim, não sei também, né? Aqui no Brasil, pelo menos, tem tido de uns tempinhos pra cá, pouco tempo, assim, uns 3 anos pra cá, 5 anos pra cá, um crescimento maior de uma mistura dos dois, eu acho. O que eu tenho achado assim interessante no Ocidente é ver como o mangá está influenciando os nossos desenhos, mas a gente não consegue perder a nossa identidade, sabe? E eu acho isso muito legal, porque é meio que uma troca que acontece, né? Tem coisas que no mangá são super expressivas, então, tipo, igual, uma coisa que eu tenho visto. É porque quando a gente pensa em mangá, a gente pensa geralmente em Naruto, Pokémon, né? Mas tem outros animes, tipo Hello Kitty, por exemplo, que tem aquelas expressões mais fofinhas, mais diferentinhas, olho pontinho. E eu vejo isso muito chegando nos desenhos infantis daqui. Eu vejo também como isso está influenciando o traço de muita gente aqui. Mas eles não perdem a identidade, né? Eles continuam mantendo aquela identidade diferente, às vezes, que o cartoon tem. O que eu vejo de mangá é isso. Muito bem. Agora eu te falei que era. Já falei tantas vezes que era a última, mas agora definitivamente é a última, porque senão isto Não nunca tem mais problema. Eu adoro conversar mais sobre acaba. isso. Eu acredito que sim, é o teu mundo, é o teu mundo. Agora, qual é o desafio de colocar o Evangelho em quadradinhos? Essa tem sido a minha pergunta. É que bom! Para pensar mais sobre isso, estou cá eu para ajudar. E os nossos ouvintes agradecem. Olha, essa tem sido a minha pergunta. E assim, eu tenho pedido a Deus inspiração. Eu tenho pedido amor pelo que eu faço, pelo... E assim, eu acho que é isso, amor pelo que eu faço, para poder entender como o que eu faço pode... como o que eu faço pode ser tão importante para mim que eu queira transmitir o evangelho com ele, sabe? Porque às vezes a gente enxerga o nosso trabalho como só trabalho, né? E o evangelho já é parte da nossa vida e a gente pensa, poxa, isso vai transbordar dentro do que eu faço, né? O que eu tenho pedido a Deus são histórias, mas assim, o que eu vejo é que muitas vezes as histórias em quadrinhos cristãos vão para um lado, tipo, levar a Bíblia em quadrinhos, que não é ruim, tem seu valor, mas eu acho que pode ser, a gente pode ir além, sabe? E aí eu vejo pela literatura cristã que a gente tem, como por exemplo, o C.S. Lewis escreveu as Crônicas de Nárnia. Então, como a gente pode fazer quadrinhos cristãos que saem ali da caixinha, né? E levam a Bíblia de outras maneiras, né? Eu tô desenvolvendo uma história já também. Spoilers. Tô desenvolvendo uma história e que vai tratar sobre o fruto do Espírito. Não sei ainda quando isso vai sair do papel, mas estou aí desenvolvendo. A gente, como eu falei, tem quadrinistas cristãos que estão se desafiando aí além, como essa minha amiga Carol. Cara, quando ela falou, isso aqui é um quadrinho sobre o período interbíblico. Aí eu, mano, nunca que eu pensaria nisso, porque, sei lá, não... A gente parece que quando acaba ali, né, o Antigo Testamento, a gente nem pensa que teve história ali, né, no meio. E eu achei tão interessante ver gente cristã pensando outras formas de falar sobre a Bíblia, outras formas de falar sobre a palavra. E, cara, como a gente falou, o quadrinho leva a nossa imaginação para além, né? Às vezes eu acho que a gente se limita em ficar ali no texto bíblico puro, não dá asas à nossa imaginação, né, de como a gente poderia levar, criar um personagem que é cristão, ou então criar um personagem que fala sobre alguma característica que a gente como cristão tem que ter. E eu acho isso tão rico, sabe? Como a gente poderia levar o evangelho de outras maneiras, né? Eu trabalhei também numa animação recentemente que se chama Turma do Turim, e nessa animação eles falam sobre a Páscoa. Eu achei tão fofo, assim, diferente, e parece meio que assim, Turma da Mônica, né? No sentido de são crianças conversando com dúvidas e elas entravam na música. Eu achei tão legal, e às vezes a gente também não conhece, né? Eu inclusive, estou me desafiando a conhecer um pouco mais artistas cristãos que falam do evangelho com arte, com literatura. Tem sido uma jornada, assim, bem legal.
O Entre Linhas contou com a participação especial de Isaac Areias e com a apresentação de Ana Margarida. Realização RTM Portugal.